A palavra que eu quero colocar e compartilhar com você hoje à noite, ela vem de uma pergunta. E dependendo como você responde essa pergunta, você precisa entender qual é a visão bíblica para você. Por quê? Porque se você responder positivamente, então existem algumas coisas importantes que a palavra de Deus diz que cabe a você fazer, e isso vai levar você a uma qualidade de vida muito melhor e cheia do poder do Espírito Santo. Amém? E a pergunta é essa: você já ressuscitou com Cristo? Já? Eu estou vendo um rumor assim, né? Eu não estou vendo muita convicção. Você já ressuscitou com Cristo? Aleluia! Eu estava visitando a nossa irmã Samira lá na França, lá em uma cidade chamada Chalon, fica bem no norte da França, e fui pregar na igreja em que eles estavam frequentando, e eles me deram uma tradutora, uma senhora católica, e antes de nós falarmos qualquer coisa, eu fui com ela para o gabinete do pastor e conversei um pouquinho com ela. Eu disse para o pastor, disse, acho que não vai funcionar. Ele disse, não, mas é a única tradutora que nós temos. Tem que funcionar. Eu disse, olha, eu não estou muito certo. E ele disse, não, mas é assim mesmo, a gente não tem outra tradutora. Eu disse, então, tá bem, então nós vamos. Eu estava pregando na igreja, e então chegou um determinado momento, eu disse, é necessário que vocês morram para que Cristo viva em vocês. E ela imediatamente parou a tradução, olhou para mim e falou assim, como? Eu disse, que eles morram. Você está mandando ele morrer? Eu disse, não. Ela disse, mas você acabou de dizer. Eu disse, eu sei. E ela disse, então, como assim, eles vão morrer? Eu disse, não, eles já nasceram de novo. Nasceu de novo como? e ficamos os dois ali, todo mundo olhando para nós, e de repente, pela graça de Jesus Cristo, uma das moças que cantou no louvor, começou a traduzir. E ela disse, ele está dizendo que nós devemos morrer de novo, morrer para que Cristo esteja vivendo em nossas vidas. E aquela pessoa, ela ficou tão confusa que dali em diante ela teve muitas dificuldades. E quando ela terminou o culto, ele disse, o que você está dizendo? E depois daquela mensagem, quando o pastor retomou a palavra e estava já pronto para despedir-nos na oração final, ela chamou o pastor e disse assim, eu não sei porquê, mas eu gostaria que esse pastor orasse pelo meu marido, que está doente, para que Deus o cure. Existem coisas na Bíblia que são muito profundas, são realidades espirituais. E muitas vezes nós estamos, de uma certa forma, nós estamos vendo as coisas de uma maneira muito mecânica, simplista. Eu poderia dizer de uma forma religiosa, e não discernindo uma verdade. E porque nós não discernimos uma verdade, nós vivemos como que essas coisas fossem textos, e que apenas revelam algumas coisas que nós entendemos ou não entendemos, deixamos passar, não é? E então isso é muito importante hoje, que nós possamos entender a palavra de Deus. Por quê? Porque como aquela irmã ficou confusa, muitas vezes nós estamos confusos. Às vezes nossa tendência quando lemos a palavra de Deus é quando chegamos em algum lugar e eu tenho dificuldade de entender isso aqui, ou eu fecho a Bíblia e termino a leitura do dia, ou simplesmente eu pulo para o próximo versículo. E aquilo fica ali. Você não vai buscar e discernir o que está aqui. Então você perde a revelação profunda daquilo que está aqui. Eu vou dar um conselho para vocês hoje à noite. E o meu conselho é esse. Quando vocês forem à Bíblia, ler a Bíblia,
não vão ler a Bíblia por curiosidade, não vão à Bíblia porque vocês querem fazer um plano de leitura somente, mas quando vocês forem à Bíblia, vão em busca de conhecer Jesus, de entender o que Deus quer, de saber qual é a vontade dEle, para que você se conforme com a visão dEle e você seja como Ele é. Se nós formos na palavra de Deus com esta visão, nós receberemos de Deus a revelação. E a revelação, o que ela faz? Ela desvenda verdades diante dos nossos olhos. E no momento em que ela desvenda a verdade diante dos nossos olhos, nós passamos a andar segundo aquela verdade. Nada vai nos abalar. Sabe por quê? Porque nós sabemos, que somos de Jesus Cristo, e que sendo de Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores em todas as coisas que nós enfrentarmos na vida. Aleluia, glória a Deus por esses améns. Então, tem coisas na Bíblia que não são simplesmente, irmãos, mandamentos. Eles são os mandamentos de Deus. Porque o nosso Deus é vivo. Ele é vivo. Então espere Deus agir. Não é só agir em seu favor, mas também Ele agir para corrigi-lo. Porque Deus corrige. Pode ter certeza disso. A palavra dEle é viva. A palavra dEle é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos do nosso coração. Essa é a vida. Então Deus é vivo. E já quantas vezes desse púlpito eu tenho alertado os irmãos para uma coisa muito importante. Deus diz assim: orai sem cessar. Nós pegamos, orai sem cessar, amém, tchau. Vamos passar o dia, passa a noite, passa a semana, passa aí, no outro domingo eu oro de novo. Não, o mandamento é, orem sem cessar. Você quer experimentar o poder disto? Então obedeça. Faça uma vida de oração contínua. Porque Deus vai se expressar. Ele diz, ore. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que Ele vai dizer, você não sabe o que Ele vai fazer para você. Mas se você for obediente, fechar os teus olhos e você começar a orar, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque não é entender a Bíblia, não é decorar a Bíblia, é se render a Ele através do que ela diz a você que você tem que fazer. Porque você pode fazer, veja, orai sem cessar. Isso é uma ordenança divina. Porém, todas as vezes que eu oro incessantemente, a cada instante, a cada momento, é uma revelação fresca, é uma ação fresca, é um mover fresco, é uma coisa maravilhosa que Deus vai fazer, que só você que obedece a Deus e que ora vai entender a grandeza e a profundidade de tudo isso. Senão nós ficamos crentes ralos, crentes sem experiência, crentes que simplesmente dizem a palavra, mas desconhecem o autor da palavra. Crentes que sabem as referências bíblicas, mas não conhecem o Deus das referências bíblicas. E nós estamos aqui para que você e eu possamos conhecê-lo. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca me esqueço, há cerca de 2 anos atrás, eu estava em oração e Deus disse, eu vou revelar para você uma coisa muito importante. Eu disse, que Senhor? Ele disse, eu quero que você entenda o poder que está na minha ressurreição. Porque há poder nisto. Então esse texto, ele visa nos colocar numa posição de obediência. Diga, obediência. Para quê? Para que Deus possa fazer o que Ele diz que vai fazer. Amém? Então vamos lá. Abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 11.
E eu quero ler esse texto com vocês agora. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, eu não fiz uma pergunta? E vocês disseram o quê? Vocês disseram o quê? Eu tenho um problema de audição daqui para aí. E vocês disseram o quê? Sim. Ou você é ou você não é. Ressuscitado. É ressuscitado com Ele, então diga sim. Sim. Isto. Nós temos que ter convicção daquilo que nós temos, recebemos e somos nele. E eu estou fazendo isso para que vocês sintam a importância de tudo que nós estamos comunicando a você hoje à noite. Então, se foram ressuscitados em Cristo, juntamente com Ele, então a Bíblia diz: buscai as coisas lá do alto. Alô? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Depois, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Gente, pensem nas coisas que são do, e não nas que são nas coisas da terra. E diz assim: porque vocês morreram. Amém? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso é uma realidade. Isso aqui é uma revelação, não é apenas uma informação. Isso aqui é uma revelação do que realmente aconteceu comigo e aconteceu com você, se você ressuscitou com Cristo. Então tua vida está oculta, está nele, está escondida, e para o inimigo chegar até você tem que passar por ele. Aleluia. Então veja, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, veja, que é a nossa vida se manifestar, isso aqui é uma palavra de ensino. Paulo está aqui ensinando a igreja e revelando a igreja. Quando ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aleluia. Então, por causa disso, vem uma ordenança, vem uma palavra para cada um de nós hoje à noite. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Oh Deus, eu não resisto, me ajude. Não, Deus diz: eu já estou em você, eu já estou na tua vida, eu estou aqui, e se você se levantar agora contra a tua natureza terrena, eu vou mostrar meus poderes a você, e eu vou derrotá-la. Mas você tem que iniciar o processo. A Bíblia diz: façam, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí você pode dizer assim: mas do que a Bíblia está falando? Do que a Bíblia está falando? Ela está falando disto. O que é que compõe a natureza terrena? Prostituição. E eu rapidamente quero dizer para vocês aqui o que significa cada uma dessas palavras no texto bíblico. Prostituição, porneia. Então espera um pouquinho. Deus está dizendo o seguinte: você ressuscitou, você está cheio da minha glória, faça morrer a porneia. Porneia é a raiz que dá origem à palavra pornografia. Então ele diz assim: que os seus desejos pela pornografia deem lugar à adoração ao meu nome. Faça morrer. Ai, mas eu não aguento, pastor, eu não tenho forças para isso. Faça morrer. E nós vamos entender daqui a pouquinho como é esse processo. Porém, ele diz assim: porneia, relação sexual ilícita, faça morrer isso aqui. Não viva nisto. Porque quem está vivendo nisso está vivo em seus delitos e pecados. E não morreu. Escutem: adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais. Tudo isso está dentro de um contexto, de uma palavra,
Faça morrer tudo isso aqui, porque por trás disso aí existem espíritos malignos. Um espírito de bestialidade maligno faz você se sentir atraído por um animal. E nós estamos com muitos problemas nessa área, porque as pessoas estão extrapolando os seus sentimentos com animais. E uma senhora, agora recentemente nos Estados Unidos, foi levada às pressas para o hospital com uma bactéria que ninguém sabia qual era, que fez ela literalmente explodir por dentro. E essa bactéria veio da língua do cachorro dela, porque ela estava beijando seu cachorro na língua. Faça morrer isso, porque se não fizer isso, você vai morrer por isso. Está aí. Isso chama-se bestialismo. Nós não podemos tenham cuidado, porque hoje se tem mais cuidado com um animal do que tem cuidado com o próprio marido ou com a esposa. Os animais hoje estão sendo mais bem tratados do que as pessoas. E nós não podemos entender, porque veja bem, queridos, logicamente que eu não sou aqui e nem vou fazer isso. Eu tenho um cachorro, eu quero que o meu cachorro seja bem cuidado, vou tratar do meu cachorro, eu vou dar um banho no meu cachorro, eu vou sentar, mas ele é um cachorro, ele não é gente. E o pior que hoje tem espíritos que já estão indo tão adiante que estão transformando pessoas em cachorro. Eu vi um vídeo de uma mulher que se dizia ser uma égua. Então ela, como égua, ela colocava, sabe aqueles saltos que que os cavalos pulam por cima? Aquela mulher fazia os mesmos gestos e os mesmos saltos daqueles cavalos, porque agora ela era um cavalo. E se nós não tivermos uma visão clara disso aqui, essas coisas malignas vão tomar conta das nossas vidas. E nós vamos ser os alvos da destruição que isso aqui pode trazer para nós mesmos. Isso significa relação sexual com parentes próximos, relação sexual com um homem ou com uma mulher divorciada, e de uma forma metafórica. Presta atenção, a forma metafórica é aquilo aqui. Eu tenho isso aqui, mas isso aqui está sobreposto ao lado do outro para revelar que são coisas que estão interligadas. Olha o que está interligado a este problema aqui. Metaforicamente, estas coisas são a adoração a ídolos. Vou repetir, adoração a ídolos. Está aqui, e diz mais, da impureza que se origina na idolatria. Por isso Paulo dá um comando para a igreja: fujam da idolatria. Porque nós entendemos como idolatria somente aquelas pessoas que vão diante da imagem. Mas não, quando a idolatria está presente na vida de uma pessoa, não somente ela faz isso, mas a idolatria leva as pessoas a serem extremamente sensuais e levam as pessoas a serem extremamente devassas. Todas essas festas que vocês veem aí no carnaval, essas festas aí nesses grandes movimentos de rock, tudo isso aí está ligado à idolatria. É a força da idolatria que está por trás disso, onde aqueles homens que encarnam a própria pessoa de Satanás passam a ser os modelos dos nossos jovens de hoje. Isso é tomar o lugar de Deus. Prostituição é isso. Então, eu não posso dizer. Mas se alguma dessas coisas estiverem na sua vida vivo, você tem que fazer morrer. A Bíblia diz prostituição, impureza. A impureza é a palavra acatarsia, que significa impureza física, no sentido moral, impureza proveniente, escute, preste atenção, impureza proveniente de desejos sexuais, luxúria e vida devassa. É bem explícito. Cada palavra bíblica, ela traz um conceito divino em si. E ela revela o que agrada e não agrada a Deus. Então, esse tipo de desejo tem que ser tirado, varrido.
Porque a Bíblia diz, faça morrer esse desejo. Ele é impuro, ele é lascivo. E às vezes as pessoas, não sabendo lidar com isso, fazem perguntas ou afirmações, como do tipo, então não é pecado eu desejar. É pecado eu fazer o quê? Fazer a coisa. Bom, veja, dentro da sua natureza pecaminosa, o desejar já é alguma coisa que você tem que fazer morrer. Amém? Porque se você não fizer isso, você vai para o próximo estágio. Então você tem que lidar com isso. Ao invés de dizer, não, eu não pequei porque eu só desejei. Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, se um homem olhar para uma mulher, ele disse, que mulher? Se era sua esposa, se é sua prima, se é sua amiga, não, ele disse, olhando para uma mulher, ok? E o que mais que o texto diz? E a desejar onde? No seu coração. Olha, ele olhou para a mulher, desejou em seu coração, ok? E Jesus disse, então ele já pecou com ela. Agora vamos expandir. O cara está num shopping, passa uma mulher muito bonita, atraente. Ele olha para ela e diz, eita. Aí olha e já vai desejando aquela mulher. Pergunta, ele falou com ela? Não. Ele por acaso levou ela para algum motel? Não. Mas Jesus disse, ele adulterou com ela. Me explica. Ela nem sabe qual é o nome dele, nunca falou com ele, mas ele adulterou com ela. Então eu vejo o seguinte, que o adultério não é o externo, o adultério é o interno. Sabe o que acontece com o adultério? É quando você rompe a sua comunhão com o Espírito Santo e você se liga a esse Espírito aqui, e agora esse Espírito aqui te com desejo e faz você olhar para uma mulher que não é a sua e lhe incita a fazer alguma coisa com ela que é ilícito aos olhos de Deus. Então você tem que começar o seguinte, que antes de você tocar numa mulher que você não conhece, ou você for atrás de conhecê-la, ou fazer todos aqueles rodeios para levar ela para um motel, saiba disso, que você já disse ao Espírito Santo, eu não quero nenhum relacionamento com você. E aí está o adultério. O restante é o que aquele espírito vai fazer. Se é o espírito de impureza, você começa a desejar, você fica viajando na maionese aqui, e você fica desejando, e desejando, e desejando. E se for um espírito de bestialidade, ele vai ter controle da tua vida, e se for um espírito de adultério, você vai cair nos braços de uma mulher estranha, pode ter certeza no que eu estou dizendo. Porque nós pensamos em pecar, é eu fazer ou não fazer uma coisa, mas o pecado te incita a quebrar os mandamentos de Deus. E isto é pecado. O pecado tem essa força de nos, pela etupenia, pelo desejo maligno. Por isso que está aqui, ó. Ele leva você a infligir a palavra de Deus. E o pecado é a força que te separa daquele que está em comunhão com você, para levar você a fazer alguma coisa que fere os mandamentos de Deus. Epitomia é um desejo muito específico, desenfreado, e você e eu não temos controle com ele. Você ou mata-o ou ele te mata. É a verdade. Então, impureza, paixão lasciva. O que é isso? Paixão lasciva é a palavra pathos, que diz o seguinte, o que acontece a alguém, quer o que seja triste ou alegre, especificamente uma calamidade, infortúnio, um mal, uma aflição, um sentimento experimentado pela mente, ou seja, que está aqui, que leva você a sofrer, leva você a sentir coisas, leva você a olhar tudo distorcido. Isto é lascivo, e você vai colocar um sentido pejorativo em cima daquilo que você pensa. Escute, isso faz parte da sua natureza terrena. Desejo maligno, ou seja, que vem do mal, que é injurioso, que é pernicioso, destrutivo. Desejos malignos. E a avareza, que é mão fechada. Conhecido como mão de... Quem? Qual foi? Mão de
Mão de vaca. Não é que vaca não tem mão, né? Mas essa daí é mão. É mão de vaca. Então veja, essa palavra pleonexia, ela vem de uma outra raiz chamada pleonectes, que significa alguém ansioso para ter mais. Especificamente, o que pertence aos outros. É ávido por ganância, cobiçoso. Que tristeza, meus irmãos em Cristo. Isso faz parte da nossa natureza terrena. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que essas coisas todas aí se tornam, isto é, e o final aqui, que é idolatria. E a palavra idolatria significa idolatreia, que significa adoração a deuses falsos. Você sabia que adoração a deuses falsos? Por quê? Porque cada uma dessas coisas está ligado a um espírito maligno, e esse espírito maligno está em sua carne, está na natureza terrena, e cabe a você, pelo nome de Jesus Cristo e o poder de Jesus Cristo, fazer morrer. Tem crentes que estão pedindo, não, Deus tira todo o desejo sexual. Não, Ele não vai fazer isso, porque o problema não é o desejo sexual, o problema é o desejo sexual por coisas ilícitas. Ei, eu preciso de ter desejo sexual. Se eu preciso estar vivendo com minha esposa, eu preciso de ter desejo sexual. Se eu quero procriar com ela, Deus não vai tirar isso aí. Mas você tem domínio próprio, o Espírito Santo está na tua vida, então o seu desejo sexual será dirigido a uma pessoa e uma pessoa somente, a esposa da tua mocidade. Isso é o que a Bíblia diz. E a nós, pastores, temos que ter muito cuidado com isso, porque no livro de Malaquias, no capítulo 2, Deus lida com isso. Porque diz assim, vocês sacerdotes vão lá da porta para o palco, de lá para o palco, e vocês choram, e vocês batem no peito. Eu tenho uma pergunta para vocês, se vocês querem acabar com isso, e se vocês querem que eu ouça do céu. Qual é, Senhor, a pergunta? Onde está a tua esposa? Onde está a mulher da sua mocidade? E por que Deus faz isso? Porque isso é importante para Ele. Você se completa com uma mulher, você não completa com muitas mulheres. Uma mulher me complementa. E no momento que ela me complementa, Deus estabelece uma ordem. E a ordem é, marido, você é o cabeça da mulher, e a mulher submissa ao seu marido. Cristo é o cabeça de ambos, e sabe de uma coisa? Se nós sairmos dessa ordem, o lar entra em erupção. Idolatria é culto a demônios. Olha, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. De festas, preste atenção, de festas sacrificiais, formais, celebradas para honrar falsos deuses. Fuja de festinhas que são ditas culturais, cujos alimentos são para oferecer a demônios. Halloween, fuja disso. Por quê? Porque tudo isso é culto ao diabo, é idolatria. Ai, pastor, mas isso é muito radical. Quer dizer que a gente não pode nem numa festinha junina? Não, vá para uma festa em abril, vá em janeiro, vá o ano inteiro. Agora tem que ser naquele dia, naquele momento, naquele formato. Para quê? Você está entendendo? Você tem que ter cuidado, porque a idolatria pode estar na tua vida e você não sabe. E depois que você envereda por ela, pode ter certeza, Satanás terá domínio sobre a sua vida. Deus diz, faça morrer isso aí. Sabe por quê? Para que você possa ser ligado a Ele. Aleluia. Está muito forte? Não? Dá para ir? Ok, glória a Jesus. Então vamos lá. Por estas coisas, presta atenção, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre isso. A pessoa está vivendo com isso aqui, vem na casa de Deus, e Deus, por que o senhor não ouve? E Deus diz, eu estou te ouvindo, mas você que não está me ouvindo. Vamos inverter os ouvidos aí.
Eu estou lhe ouvindo, mas você não está me ouvindo. Eu morri, eu lhe dei o sangue, eu lhe trouxe salvação, eu coloquei o meu espírito, mas você ainda anda na sua carnalidade. Você não está me ouvindo. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E posso lhe garantir uma coisa, que muitas coisas que estão acontecendo conosco, nas nossas vidas, nas nossas casas, em nossos trabalhos, em muitas coisas, tem a ver com isso aqui. Ora, nessas mesmas coisas vocês andaram quando? No outro tempo. Vocês são de Jesus. Eu me lembrei agora do meu pai. Meu pai, ele gostava de um corinho. Quem é aqui da época dele sabe. Qual é o corinho? Eu só sou de Jesus. Eu só sou de Jesus. De corpo e alma. E ele fazia assim, do meu ser, eu só sou de Jesus. E num culto de oração ele se empolgou com isso. E aí ele disse assim, então a gente tem que ir de Jesus, a gente tem que chutar o diabo. E quando ele fez assim, o sapato dele saiu. Foi cair lá no meio. Me lembro disso. Nessas mesmas coisas vocês andaram lá fora. Mas agora você não é de lá fora. Você é daqui dentro. Era quando você tinha morte em você, mas agora você tem vida. Então, essa questão de dizer eu não consigo, é melhor você dizer assim, eu não estou entendendo, porque se você entender, você vai conseguir. Porque se Deus te dá uma ordem e você segui-lo, Ele te dá a fé e o poder para você fazer. Ele não vai te deixar sem armas. Mas você quer? Ou você gosta dessas coisas? Agora, porém, presta atenção, despojai-vos igualmente de tudo isto. Despoja-se disso. Sabe o que é despojar? É como se você tivesse vestido de uma camisa suja e você tira ela completamente para colocar outra. Amém? Despojem-se de tudo isso também. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Hoje a gente perdeu um pouco a noção disso. Hoje a gente está usando expressões aí que são vulgares, sem nem sequer entender que a gente usa. Eu me lembro uma vez, quando eu era pequeno, eu tinha meus 5 para 6 anos, e eu fui olhar uma vitrinezinha e uma senhora, já velhinha, seus 65 para 70 anos, ela vem e entra na minha frente, e eu queria ver o carrinho, eu empurrei ela. Aí quando ele empurrou, ela olhou para mim e falou, para lá, menino. Aí eu chamei um palavrão com ela, mas foi um palavrãozinho. Hoje está na boca de todo mundo, aquilo que desce pela privada. Eu chamei ela daquilo, pois ela me deu um tapa na cara. Que eu saí chorando, 4 dedinhos da velhinha aqui no rosto, fui chorar para minha mãe veio com uma ira, e disse, o que você tem que bater no meu filho? Quem é você para bater no meu filho? Aí ela disse, ele me chamou disso, ela pá na minha cara também, a minha mãe. Você tem que falar um negócio desse, respeite os mais velhos. E quando chegar em casa, eu vou corrigir você. Quando chegou em casa, irmãos, sabe aquele sabão de barra, que tinha 2 cores? Quem conhece aí sabe, eu não sei o nome do sabão. Pois ela disse, bota a língua para fora. E a barra de sabão, puf, na minha língua. E botava água, espuma na minha língua. E as bolhas saindo e entrando pela garganta. Ela disse, está com a linguinha limpa, tá, meu filho? Você ainda vai usar essa língua suja sua? Ainda não está limpinha. Falta isto. Falta disciplina. Falta coragem. Hoje, se eu estivesse eu iria num lugar, minha mãe seria presa por lavar minha língua suja. Falta de vergonha, falta de moralidade, falta de disciplina. E nós estamos vendo uma geração que está saindo defeituosa, monstruosa, porque não entende as verdades de Deus. E sabe por que Deus nos colocou como igreja? Para que nós sejamos os modelos. Modelos de quê?
modelos de uma vida que agrada o coração de Deus, de uma vida que possa ser construtiva. Alguém possa dizer, como que eu ajo? Olhe para mim, haja como eu, e Deus vai se agradar de você. É isso que Deus quer de nós. É por isso que nós temos que nos livrar disso aqui. E a Bíblia diz, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem, escutem, segundo a imagem daquele que o criou, porque Cristo está em você, a imagem dele está em você, as ações dele estão em você, as palavras dele estão em você, o olhar dele está em você, o toque dele está em você. Você é a imagem de Cristo, e para isso Deus te salvou, para ser isso. Mas nós estamos tomando a imagem do mundo, e ficamos uma geração sem conhecer as verdades de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz uma coisa muito importante, irmãos. Eu não quero que vocês saiam daqui ignorantes disso. Ela diz assim, não vos conformeis com este século. Não vos conforme. Ou seja, não se ponha, não queira ser como eles, não queira aparecer como eles, não haja como eles, porque se vocês fizerem isso, alguma coisa vai acontecer com vocês. O que é? Vocês não vão conhecer a minha vontade plena. E aí nós temos uma igreja que não conhece a Bíblia, não conhece as verdades profundas de Deus, e também não conhecendo as verdades de Deus para a sua vida, é uma geração confusa, não sabe o que vai fazer da vida, não sabe se compra ou se vende, não sabe se inicia um negócio ou não inicia um negócio, não sabe se deixa de namoro ou não vai namorar, não sabe se vai deixar de casar ou vai casar. Uma geração que está perdida, uma geração confusa, uma geração que está ouvindo muita mídia, uma geração que não desliga mais de um celular, uma geração que está tão ligada. Sabe, alguém já disse, eu acredito que foi John Piper, ele disse uma coisa assim, todos aqueles que chegarem no céu e disserem para Deus que não oraram porque não tinham tempo, não vão ter desculpas, porque todo o seu tempo de celular estará registrado nos livros da vida. Então a Bíblia diz, se você ressuscitou com Deus, com Jesus Cristo, primeiro, busque as coisas do alto. Então, quais são as coisas do alto? As que são reveladas na palavra de Deus. E essa palavra significa para descobrir, foi isso que eu disse no começo, vá para descobrir a vontade perfeita de Deus. Para que você diga, Senhor, eu descobrindo a tua vontade, eu quero me submeter à tua vontade, e eu quero servir na tua vontade. É isso aí. Busque assim. E a palavra do Senhor diz, pelo pensamento, pela meditação, pelo raciocínio. Escutem, olha só. Vou repetir. Busque, procure pelo pensamento, pela meditação, pelo raciocínio, pela investigação, procure, vise e empenhe-se em fazer isto. Eu quero, como aquele corinho, eu só quero Deus. A Bíblia diz, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles o quê? Herdarão? Porque eles conhecerão o Senhor. Eu só quero uma coisa, a tua glória. Eu só quero uma coisa, ser uma testemunha viva. Eu só quero uma coisa, Senhor, andar debaixo da tua perfeita vontade. Ensina-me. E eu vou investigar, eu vou ler, eu vou meditar, eu vou mastigar, até que eu veja Cristo formado em mim. Até que eu reflita a imagem dele. Então a Bíblia não é um livro qualquer. Porque ela tem um Espírito que me faz ser conforme ela diz. Então busca do Senhor. Outra coisa,
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Essa palavra é a palavra phroneo, que significa ter entendimento, ser sábio, sentir, pensar, ter uma opinião de si mesmo, pensar a respeito de si, ser modesto e não permitir que a opinião que se tem de si mesmo, mesmo que seja correta, exceda os limites da modéstia. Pensem nas coisas que são do alto. Dirijam suas mentes, ou se dirijam por mentes limpas, puras. Então, o mistério que nós estamos dizendo, Cristo em vós, a esperança da glória, é porque Cristo que está em você, Ele dá poder para você fazer isso aqui. Amém? Peça a Deus, peça a Ele, destrua. Sabe, uns anos atrás eu ouvi nos Estados Unidos eu já estou quase terminando, tá bem, queridos? Eu vi uma notícia na televisão que me chocou. Um casal, eles eram muito ricos, visitaram a África, viram um leãozinho, gostaram e compraram o leão. Leãozinho, pequenininho. Trouxeram para casa. E aquele leão cresceu ali, junto com o casal. Então passaram-se muitos anos, agora não era mais um leãozinho, era um leãozão. E um certo dia, o marido chega em casa, chama a mulher, não a ouve, vai atrás de ver onde a mulher estava, não encontra, e viu o leão dormindo estava uma beleza. E quando ele saiu no pátio da casa onde o leão ficava, ele só viu a carcaça da mulher. Escute, o que é selvagem precisa ser morto, não pode ser criado. Porque você pode criar sua natureza terrena, você pode alimentá-la, mas saiba, ela é maligna, maligna e maligna. No tempo certo, como aquele leão, ela fará com você. Porque ela não é de Deus. Por isso que Pedro vem e nos ensina que nós temos que alcançar a natureza divina. Porque se a natureza divina estiver em nós, nós não seremos nem infrutuosos e nem inativos em toda vontade de Deus. Coisas mais lindas que nós podemos ver na palavra de Deus. Então, mesmo que nós recebamos o Espírito Santo em nossas vidas, mesmo que nós tenhamos a revelação bíblica dentro de nós, ela nos afirma e diz uma coisa muito importante, que é sua e minha a responsabilidade de exercer poder sobre sua natureza terrena e fazê-la morrer. Então não espere Deus fazer, você seja obediente a Deus e faça. Porque se Pedro fosse esperar os peixes pularem para dentro do barco, quando Jesus disse atire a rede, ficaria com fome. Mas ele obedeceu e disse, pela tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes para o lado direito. E as redes se encheram de peixes. Então, sobre tua palavra, eu vou subjugar, Deus, aquilo que o Senhor diz que não é bom para mim. E eu agora te peço, em nome de Jesus, que o Senhor me dê autoridade. Sabe como Deus vai responder essa oração sua? Ele vai dar um dom muito especial para você, chamado domínio próprio. E ninguém nunca pensou e relacionou com isso. Mas domínio próprio é eu entrar na frente de alguma coisa, quando uma imagem sair ali, eu apago em nome de Jesus. É eu pegar o meu computador e deixar de lado, eu não assistir aquelas coisas, porque dentro de mim não existe desejo nenhum de olhar para aquilo. E se esse desejo está aí, lide com ele. E saiba que isso faz parte de uma natureza pecaminosa e que Deus está aguardando você exercer poder, porque você tem poder e no nome de Jesus Cristo tudo é possível. Então é falta de entendimento, mais do que nós estamos exercendo aquilo que é para nós fazermos e sermos vitoriosos em Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu não vou esperar alguma coisa acontecer do nada, eu exerço autoridade sobre aquilo que está ali, porque Deus me disse que isso aqui é impuro e que eu devo tirar da minha vida. E assim eu vou ser vencedor. Por isso que tem muitos crentes que não estão vencendo.
porque eles gostam. Eu tenho uma historinha para contar para vocês antes de terminar. Eu tinha um primo, tenho. Ele está já bem, doutor Adelmo, e ele é médico. E um dia, ele tinha uma frieira. Eu espero que ele não esteja assistindo. Ele tinha uma frieira. Sabe daquelas frieiras gostosas? Sabe do que eu estou falando? Aquelas que coça aqui. Aí eu vendo vocês indo, acho que vocês sabem. Aí ele ficava ali, né? Coçando aquela frieira. Coçando. Aí quando a frieira começava a abrir aquele negócio dos dedos, sabe? E começava a sangrar, ele vinha com remedinho. Aí punha remédio. Quando ia ficando bom, ele parava. Aí está de novo lá coçando. Ele disse, rapaz, você tem um remédio, por que você já não acaba com isso? Ele disse, é porque eu gosto da coceira, eu só domino a bichinha. Mas eu gosto de coçar. É uma sensação gostosa de coçar. Pois é, muitos crentes estão assim. É uma sensação gostosa de olhar. Mas quando aquilo me expõe, quando aquilo me expõe em algum lugar, quando alguma coisa acontece que Deus está me disciplinando, aquilo ali se torna uma coisa muito difícil, então eu começo a lidar com aquilo, até o momento que eu vejo que tudo está limpo, não tem mais nada de problema na minha vida, aí eu vou voltar para lá de novo, porque gosto. Você não pode gostar, você tem que odiar. Você não pode gostar, você tem que odiar, porque você só vai tirar da tua vida aquilo que você odeia. Agora, se você olhar para o sintoma, pelo sentimento e pelo prazer que aquilo causa na tua vida, você nunca vai se livrar. Mas se lembre que naquele prazer está junto esse espírito maligno aqui. Naquele prazer está aquele demônio assim ao teu lado. Lembre disso, que quando você estiver olhando aquilo ali e olhando aquela pornografia que você pode, não estou falando vocês, estou dizendo você no sentido genérico. Tá bem? Eu não estou falando para ninguém aqui, eu estou falando genericamente. Os irmãos entendem? Então, se você está olhando para aquilo ali, está desejando aquilo ali, e você não lida com aquilo ali, você tem que entender uma coisa que é muito importante. Você já se desligou do Espírito. Você já cerrou sua comunhão com o Espírito. Aquela não é do alto, aquela mentalidade não é do alto, aquela mentalidade não são coisas de cima, aquilo que você está vendo não é coisa do céu, isso é coisa terrena, é pensamento terreno, e tem por trás a natureza maligna e o espírito maligno atrelado a você, dizendo, faça. E se você não ver isso, você não pode detestar isso. Porque você vai gostar do que você vai fazer. As pessoas dizem, não, o pecado é ruim. Se o pecado fosse ruim, ninguém queria, meu. O pecado, ele tem prazeres monstruosos. E é por isso que é difícil de derrotá-lo. Mas quando você entende a fonte disto, você vai lutar com um espírito, você não está lutando com uma ação. E se você derrotar esse espírito e fazê-lo morrer, sabe o que vai acontecer com você? Aquele sentimento, aqueles desejos impuros que estavam ali, sumirão da sua vida e darão lugares a outros desejos, o desejo de orar, o desejo de fazer o bem, o desejo de estar na casa do Senhor, o desejo de fazer a obra de Deus, porque isso é do alto. E se você nasceu de novo, você tem todas essas coisas. Então o homem espiritual não é o homem que não fuma, o homem que não bebe, o homem que não faz isso, não faz aquilo. O homem espiritual é aquele homem que obedece a palavra de Deus e está cheio da palavra de Deus. Não é deixar de ver coisas, é você ter coisas em você, como oração contínua, a bênção contínua, ser manso, ser bondoso, ser generoso, ser compassivo. Esse é o homem espiritual. Ele está cheio disso e se expressa por ele isso. Mas a falta de expressão disso pode levá-lo a ser um legalista, pode levá-lo a ser um budista, porque eu vou dizer para vocês, tem mais monges budistas que são carnalmente muito mais, como é que eu diria? Certinhos do que muitos crentes. Eles não vão beber água fora do tempo, eles não vão comer comida fora de hora, eles vão fazer isso, eles vão aquilo, eles vão ali, aquilo lá. São todos cheios de coisas, são cheios de coisas, de disciplina. E até mesmo aqueles que lutam artes marciais dizem, é a lei da disciplina. Você domina a mente e você domina o outro.
Fazemos morrer a vossa natureza terrena. E eu quero terminar porque já estou com o meu tempo esgotado. Mas eu quero levar vocês para uma coisa aqui. E vou deixar vocês com essa palavra. Posso? Só mais 5 minutinhos. Isaías capítulo 55. Isaías 55. Versículos 10 e 11. Esse é meu texto preferido. Gosto desse texto. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunde, e façam brotar para dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual eu a designei. Aleluia! E a palavra do Senhor não voltará vazia. Por isso que eu digo que você já ressuscitou com Cristo, então essa palavra de santificação, de fazer morrer essa natureza, ela não voltará vazia, ela prosperará em você e fará você um vencedor sobre todas essas coisas. E se você crê nisso, diz amém e glória a Deus. E aí se você disse, se é verdade, eu paro de falar. Mas se você não disse, eu vou continuar até você dizer. É super importante. Eu espero em Deus que nós possamos nos fortalecer nessa visão e exercermos a autoridade de Cristo Jesus sobre nossa própria carne. Pode ter certeza, ela é o teu maior inimigo. E Deus nos abençoe. Aleluia. Eu vou fazer uma oração diferente hoje. Nós temos 5 minutos e depois eu quero apresentar pessoas aqui que estão conosco muito importantes. De tudo que eu disse aqui, e você se sente assim, pastor, isso é verdade, mas eu me sinto fraco. Eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito Santo é teu ajudador. E se você deseja a ajuda dele, para que você possa vencer e ser obediente ao Senhor, nesta palavra, você não precisa vir aqui à frente. Fique de pé onde você está. Eu vou pedir ao Senhor nessa noite que nos dê força e que o Senhor nos dê poder para nós obedecermos essa palavra e fazer morrer aquilo que é tão importante para as nossas vidas. Porque no momento em que eu faço morrer a carne, automaticamente o Espírito e a glória de Deus se manifestarão em minha vida. E se eu quero mais dele, eu preciso esvaziar mais de mim. Entenderam? Então, se você quer a ajuda do Espírito Santo, se você gostaria de hoje à noite dizer, Pai, me ajuda, Espírito Santo, seja comigo, mostra as coisas que eu preciso lidar, e você quer sair daqui hoje entendendo, eu vou fazer isso prioridade na minha vida, eu vou fazer morrer essa natureza terrena, e você vai ser ajudado pelo Espírito Santo. Se você quer isso, fica de pé, eu vou orar, para que Deus nos capacite a isso, em nome de Jesus. Pode ficar. Mais uma coisa que eu digo para você. Isso é a palavra de Deus, não sou eu. Sem mim, nada podeis fazer. Porque todas as pessoas que entendem que pode vencer isso por força própria, pode ter certeza, ela passa a ser uma pessoa que julga os outros. Porque não é pela carne, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então é muito importante que nós tenhamos a ajuda do Espírito Santo, porque Ele veio para que nós possamos vencer, e Ele está em nós para destruir as obras que o inimigo tem feito e realizado nas nossas vidas. Vamos orar. Pai Celestial, nesse nome glorioso de Jesus Cristo, eu peço agora a Tua bênção sobre esses que estão de pé, Senhor. Estes, ó Deus, que agora dizem a Ti, Pai, eu preciso disto.
Eu preciso da tua força. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me dê autoridade e poder. Porque, Senhor, eu quero fazer morrer essa natureza. Eu quero estar crucificado com Cristo. E eu quero experimentar hoje os poderes da tua ressurreição, Senhor Todo-Poderoso. Ó Espírito Santo, enche-me com a tua glória. Enche os meus pensamentos dos teus pensamentos. Enche a minha boca com a tua palavra santa. Ó Deus, visita as profundezas do nosso coração e vê se há em nós alguma coisa que nos separa da tua glória e nos separa de ti e nos santifica hoje, Pai. Santifica o teu povo. Eu oro no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém.